Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. A casa de Dona Laura era espaçosa, antiga, mas cheia de vida. Cada canto contava uma história, cada móvel tinha uma memória. Viúva há mais de uma década, ela tinha dedicado os últimos anos da sua vida a cuidar da filha, Ana, e mais recentemente, a acolher o genro Eduardo, quando os dois decidiram se casar. Sem hesitar, Laura abriu as portas da sua casa, e do seu coração, para o jovem casal. No começo, tudo era harmonia. Ana ajudava nas tarefas domésticas, Eduardo parecia educado e até solícito. Eles jantavam juntos, riam de pequenas coisas e faziam planos em família. Para Dona Laura, a casa parecia novamente cheia, viva, como nos tempos em que o marido ainda estava por ali. Mas, aos poucos, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Primeiro foram os olhares de desprezo de Eduardo, quando Laura esquecia alguma coisa. Depois vieram os comentários irônicos. A senhora já contou essa história 3 vezes hoje, seguidos por suspiros impacientes e silêncio incômodo. Ana, cada vez mais ocupada com o trabalho, começou a se ausentar emocionalmente. Quando Laura tentava conversar com a filha sobre como se sentia, ouvia apenas: "Ah, mãe, o Eduardo é só estressado. Não leve pro lado pessoal." Com o tempo, Eduardo começou a tomar decisões na casa como se fosse o dono. Mudou os móveis de lugar, criticava a decoração antiga, dizia que a casa precisava de renovação. E embora nunca dissesse diretamente, fazia Laura se sentir como um estorvo. Ela ainda era quem cozinhava todos os dias, lavava as roupas e cuidava do jardim com carinho. Fazia tudo por amor, mas aquele amor já não era mais reconhecido. Aos poucos, sentia-se uma sombra dentro do próprio lar. Em uma tarde de sábado, Dona Laura estava na cozinha preparando o bolo de cenoura, o favorito da filha, quando ouviu da sala Eduardo reclamando ao telefone: "Eu não aguento mais viver com essa velha dentro de casa." Ela parou por um instante, o coração apertado. Limpou as mãos no avental, respirou fundo, e decidiu ignorar. Talvez ele estivesse apenas nervoso. Talvez fosse só um desabafo. Mas os sinais continuavam. No café da manhã do domingo seguinte, Laura tentou conversar sobre a infância de Ana, relembrando histórias antigas. Eduardo interrompeu com frieza: "Já deu, né, Dona Laura? A senhora não se cansa de repetir sempre as mesmas bobagens." Ana permaneceu calada, olhando para o prato. Laura fingiu não ouvir, mas por dentro, algo se partiu. Naquela noite, ao regar as plantas do jardim, Laura olhou para o céu e sentiu saudade do marido. Ele saberia o que fazer. Ele não deixaria que a desrespeitassem assim. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, chorou em silêncio. Apesar de tudo, no fundo, ainda esperava por reconhecimento. Ainda queria acreditar que a filha um dia perceberia sua dor. Mas cada novo dia trazia mais indiferença. Certa manhã, ao dobrar roupas no quarto, Laura escutou risadas de Eduardo no corredor, comentando com um amigo ao telefone: "Eu devia estar morando num loft moderno, não nessa casa de museu com uma múmia viva." Foi naquele momento que a dor se transformou em algo diferente. Não mais tristeza, mas lucidez. Dona Laura sentou-se na beira da cama. As mãos tremiam levemente. Seus olhos não estavam mais marejados, mas firmes. Ali, entre os lençóis lavados com carinho, ela começou a pensar de forma diferente. "Essa casa é minha. Eu abri as portas. Mas talvez esteja na hora de fechá-las." Naquela noite, ela dormiu pouco. Pela manhã, levantou-se cedo, vestiu-se com calma, colocou os documentos na bolsa e saiu. Não disse para onde ia, nem o motivo. Mas no fundo, sabia exatamente o que estava fazendo. Era o começo do fim da velha Dona Laura, e o nascimento de uma nova mulher. Na manhã seguinte, Dona Laura voltou do cartório com um semblante sereno.
Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Guardou a pasta com os documentos na gaveta da cômoda e, como de costume, seguiu sua rotina. Preparou o café, arrumou a mesa com carinho e chamou os dois. Anna, Eduardo. O café está pronto. Eduardo apareceu primeiro, descalço e com o celular na mão. Sentou-se sem dizer uma palavra. Anna veio logo depois, com os olhos ainda inchados de sono. O clima à mesa era silencioso. Dona Laura, no entanto, sorria com leveza. Anna achou estranho, mas não comentou. Eduardo apenas mastigava com pressa. Fiz pão de queijo e aquele café que você gosta, Anna, disse Laura, servindo com delicadeza. Obrigada, mãe, respondeu Anna de forma automática, sem tirar os olhos do celular. Após o café, Laura começou a lavar a louça. Enquanto limpava os pratos, escutou Eduardo resmungando do sofá. Vai querer lavar a louça até o fim da vida também? Parece que não sabe fazer outra coisa. Laura não respondeu. Continuou lavando calmamente, até que Eduardo, irritado com a falta de reação, se levantou bruscamente e foi até a cozinha. Dona Laura, a senhora não entende que a sua presença aqui só atrapalha. Já fez o que tinha que fazer nessa vida. Agora é só uma velha inútil que fica rondando a casa como um fantasma. As palavras ecoaram como um trovão. Anna, da sala, ouviu tudo. Congelou. A caneca de café quase escorregou de suas mãos. Laura, parada diante da pia, largou a esponja lentamente. Suas mãos tremiam levemente, mas sua expressão estava firme. Virou-se para Eduardo, olhou diretamente nos olhos dele e disse, com voz baixa e firme: Entendi tudo. Depois, olhou para Anna, que permanecia sentada no sofá, imóvel, sem coragem de encarar a mãe. E você, minha filha, seu silêncio também grita. Ninguém respondeu. O silêncio que se instalou naquela casa foi mais cruel do que qualquer palavra. Dona Laura retirou o avental com calma, pendurou-o no gancho e saiu da cozinha. Subiu para o quarto, fechou a porta e sentou-se diante do espelho. Olhou para si mesma por longos minutos. Enxergou rugas, cabelos brancos, mas também enxergou força. Uma força que estava adormecida, mas que agora acordava com toda a fúria da dignidade ferida. Naquela tarde, recebeu o corretor de imóveis que já havia contatado dias antes. Mostrou a casa, discutiu valores, e ele ficou impressionado com o estado de conservação do imóvel. Disse que conseguiria compradores rapidamente. Senhora Laura, uma casa assim nesse bairro vale ouro. Vai sair fácil. Pois então venda. Não quero mais que essa casa sirva de abrigo para a ingratidão. Enquanto isso, Anna e Eduardo viviam normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eduardo até acreditava que tinha finalmente imposto seu espaço na casa. Mas 3 dias depois, uma surpresa os esperava. Ao chegar do trabalho, Anna viu um envelope sobre a mesa da sala. Abriu com pressa. Era uma notificação formal. A casa estava vendida. Eles teriam 30 dias para desocupar o imóvel. Mãe! O que é isso? Gritou Anna, correndo até o quarto da mãe. Laura estava sentada, bordando. É o começo da minha liberdade, filha. Eduardo tomou o papel das mãos de Anna e leu, furioso. A senhora não pode fazer isso. Nós moramos aqui. A casa é minha. Sempre foi. Vocês só esqueceram disso. Isso é uma loucura. Você vai nos deixar na rua? Esbravejou ele. Eu não estou deixando ninguém na rua, Eduardo. Estou apenas saindo da sombra de vocês. Anna começou a chorar. Mãe, por favor, a gente pode conversar. Agora você quer conversar? Onde estava sua voz quando fui humilhada diante de você? O choro de Anna foi sincero, mas tarde demais. A decisão já estava tomada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Dona Laura dormiu profundamente, sem lágrimas, sem angústia. Sabia que o caminho à frente ainda seria longo. Mas ela já havia dado o primeiro passo.
Os dias seguintes foram como uma tempestade silenciosa. Ana mal comia, andava pela casa como um fantasma, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Eduardo, por sua vez, alternava entre explosões de raiva e tentativas frustradas de convencer Laura a desistir da venda. Mas Dona Laura estava firme. Com os documentos já assinados, o processo avançava rápido. O comprador, um empresário que buscava uma casa clássica para transformar em clínica de psicologia, havia adorado o imóvel. Em menos de 10 dias, tudo estava encaminhado para a transferência definitiva. A senhora está realmente vendendo? Perguntou Ana pela 100ª vez com os olhos inchados. Estou, Ana. Já é hora de vocês construírem a vida de vocês. Fora daqui, respondeu Laura com serenidade. Eduardo começou a procurar apartamentos para alugar, mas logo percebeu que o padrão de vida que haviam mantido sob o teto de Laura era bem acima do que podiam pagar. O salário dele, mesmo razoável, não cobria metade dos custos de uma moradia semelhante. E Ana, que estava afastada do trabalho por questões emocionais, não podia ajudar. Essa mulher está destruindo a nossa vida, murmurava Eduardo todos os dias, com os dentes cerrados. Essa mulher te acolheu, dizia Laura por dentro, mas já não se dava ao trabalho de responder. O prazo corria rápido. Faltavam apenas 15 dias, quando começaram as verdadeiras discussões entre o casal. Ana culpava Eduardo pela situação. Ele acusava Ana de não ter controle sobre a própria mãe. Os dois se isolavam, cada vez mais distantes. A cumplicidade entre eles se rompia, rachadura por rachadura. Laura observava tudo com uma mistura de tristeza e certeza. Sentia a dor da filha, sim. Mas também compreendia que havia chegado o limite do que podia suportar. O que começara como um gesto de amor, oferecer abrigo à filha e ao genro, havia se tornado uma prisão emocional. Com parte do dinheiro já recebida, Laura começou a visitar pequenos apartamentos para si. Escolheu um local tranquilo, modesto, com varanda para plantas e uma vizinhança silenciosa. Era tudo o que precisava. Pela primeira vez em muito tempo, pensava em si mesma. Numa noite chuvosa, Ana bateu à porta do quarto da mãe. Posso entrar? Laura estava terminando de empacotar seus livros. Claro, filha. Ana sentou-se na beirada da cama, o olhar perdido. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Laura pousou uma das mãos sobre as da filha. Eu também não, meu amor. Mas a vida cobra decisões que adiamos por muito tempo. Você está magoada comigo? Não, Ana. Só estou cansada. Cansada de ser invisível na própria casa. E, talvez, cansada de esperar uma reação sua que nunca veio. Ana começou a chorar em silêncio. Laura a abraçou. Não havia mais raiva, apenas o vazio deixado pelas palavras não ditas durante anos. Enquanto isso, Eduardo parecia cada vez mais descontrolado. Tentou até ameaçar a mãe de Ana com advogados, mas Laura, já precavida, havia feito tudo conforme a lei. A casa era registrada apenas em seu nome, não havia herança em questão, nem partilha possível. No penúltimo dia, Laura reuniu os dois na sala. Amanhã os novos donos virão com as chaves. Vocês têm até o fim do dia para sair. Eduardo Beaufort. Você venceu, velha. Mas saiba que isso vai te deixar sozinha no fim. Laura o encarou com a calma de quem já não tem mais medo. Estar sozinha é melhor do que ser mal acompanhada. Ana, em lágrimas, não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça. Naquela noite, Laura caminhou pelos cômodos da casa com uma lanterna fraca. Tocou nas paredes, olhou os porta-retratos agora vazios, os armários que um dia guardaram brinquedos e recordações. Lembrou-se do marido, das festas de aniversário de Ana, dos almoços em família. E, por fim, sorriu. Não era o fim, era um recomeço. O amanhecer chegou silencioso, quase respeitoso, como se a própria natureza soubesse que aquele dia marcaria um fim, e um começo. O céu estava nublado, e uma brisa fria invadia as janelas abertas da velha casa. O som dos pássaros contrastava com a tensão no ar.
Dona Laura acordou cedo. Vestiu-se com simplicidade, fez seu café preto forte, sentou-se na varanda uma última vez e contemplou o jardim que cultivara com tanto carinho. Cada flor parecia se despedir dela. Respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada, e murmurou para si mesma: está feito. Dentro da casa, Ana estava sentada no chão do quarto, rodeada por caixas mal fechadas. Seus olhos estavam vermelhos de chorar a noite inteira. Eduardo, irritado e inquieto, andava de um lado para o outro, ligando para imobiliárias, brigando com corretores, batendo portas. Nenhum apartamento servia. Nenhum lugar parecia suficiente. Ao meio-dia, o novo proprietário chegou. Um senhor elegante, gentil, que cumprimentou Laura com educação e admiração. A senhora tem bom gosto. Esta casa tem alma, disse ele. Sim, respondeu Laura com um sorriso nostálgico, ela teve uma alma boa, até ser ferida demais. Enquanto o comprador inspecionava os últimos detalhes com o corretor, Laura voltou para dentro. Encontrou Ana parada no corredor, segurando uma sacola com roupas. Ela a olhou com lágrimas nos olhos, sem dizer nada. Laura percebeu que aquele era o momento decisivo. Na sala, Eduardo arrastava caixas, reclamando em voz alta. De repente, Ana soltou tudo no chão, caiu de joelhos e gritou: mãe, por favor. Não faz isso com a gente. Eu sei que errei. Eu fiquei em silêncio quando devia ter gritado. Me perdoa. O tempo parou. A nova dona da casa, o corretor e até Eduardo ficaram em silêncio. Laura aproximou-se devagar, sem dizer uma palavra. Olhou a filha ali, ajoelhada no chão onde um dia engatinhou pela primeira vez. Onde deu os primeiros passos. Onde caiu e levantou tantas vezes. Ver Ana naquela posição não lhe deu prazer, lhe deu tristeza. Mas também uma amarga justiça. Ana, e Perdue. Porque sou sua mãe. Porque te amo. Mas perdão não significa retorno. O que foi quebrado aqui não se conserta com lágrimas. Precisa de tempo. Precisa de espaço. A gente pode ficar com você, só por uns dias? Até encontrar um lugar, suplicou Ana, segurando na barra da saia da mãe. Não. A resposta de Laura foi firme. Você precisa aprender a caminhar sem se apoiar em mim. Eduardo Bifu ao Fundo. Isso é patético. Se Ajoel Har. Ela está fazendo drama só para te manipular, Dona Laura. A senhora tá se deixando levar. Laura virou-se lentamente para ele. Você continua não entendendo nada. Continua achando que pode controlar tudo com sua arrogância. Mas aqui, nesta casa, seu tempo acabou. Virou-se novamente para Ana, e com ternura, a ajudou a se levantar. Eu vou te ajudar. Com dinheiro, se precisar. Com orientação, se quiser. Mas não mais com teto. Chegou a hora de você construir o seu. Ana assentiu com a cabeça, chorando ainda mais. Mas dessa vez, não era apenas desespero. Era também alívio. Alívio por finalmente ouvir o que precisava. Alívio por ver a mãe firme, por ver que ainda havia amor, mesmo que à distância. Com o carro alugado já esperando na porta, Eduardo saiu resmungando, arrastando malas e batendo o porta-malas com força. Nem se despediu. Ana ficou um pouco mais, abraçada à mãe por alguns minutos. Depois, entrou no carro e partiu. Laura ficou parada no portão, vendo-os se afastarem. Quando o silêncio voltou, ela entrou em casa, agora oficialmente de outro dono, e pegou a última mala. Entregou as chaves ao comprador com um leve sorriso e um aperto de mão. Desejo que esta casa traga luz para os próximos que passarem por ela, disse. E então saiu, com passos firmes e o coração em paz. Passaram-se 3 meses desde o dia em que Dona Laura fechou a porta da antiga casa pela última vez. 3 meses que pareciam uma vida inteira. Agora, ela morava em um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio simples, mas acolhedor, com janelas largas e uma varanda onde cultivava suas flores favoritas, violetas e manjericão. O espaço era modesto,
mas era seu. Cada móvel fora escolhido por ela. Cada detalhe, desde as cortinas até os quadros nas paredes, refletia sua personalidade, discreta, firme, cheia de memórias e força. Não havia mais gritos, nem olhares de desprezo, nem silêncios cortantes. Havia paz. No início, o silêncio absoluto a incomodava. Acostumada com o movimento constante da casa antiga, estranhava ouvir apenas o som do relógio ou os passos do vizinho de cima. Mas aos poucos foi se acostumando, e depois apreciando. Descobriu que o silêncio também podia ser aconchego. Passava as manhãs tomando café na varanda, lendo jornais, escrevendo num caderno velho que encontrara entre suas caixas. Começou a registrar pensamentos, lembranças, conselhos que gostaria de ter dado à filha, e a si mesma. Foi numa dessas manhãs que teve a ideia que mudaria sua vida mais uma vez. Durante uma visita ao mercado, ouviu uma senhora idosa reclamando que havia sido maltratada pela própria nora. O tom de resignação daquela mulher trouxe lembranças dolorosas. Dona Laura se aproximou, trocou algumas palavras, e ali surgiu uma conexão. Descobriu que aquela senhora vivia sozinha, sem apoio, sentindo-se inútil. Naquela noite, sentada à mesa, Laura abriu o caderno e escreveu na primeira página: Projeto Recomeçar. Escuta, acolhimento e dignidade para mulheres que foram esquecidas. Com parte do valor que guardara da venda da casa, alugou uma pequena sala no centro comunitário do bairro. Divulgou o projeto por cartazes e pelas redes sociais, com a ajuda de uma jovem vizinha. Em pouco tempo, mulheres começaram a aparecer. Algumas vinham apenas para conversar. Outras para chorar. Muitas para agradecer por finalmente terem a quem contar suas dores. Dona Laura não se colocava como psicóloga, nem como conselheira. Era apenas uma ouvinte. Mas sua escuta era profunda, empática. Em cada história que ouvia, ela enxergava um pedaço de si. E em cada mulher que ajudava, sentia-se mais viva, mais útil, mais humana. Num sábado à tarde, Ana apareceu na porta do projeto. Estava visivelmente mais magra, mas com um semblante mais sereno. Havia se separado de Eduardo, que partirá para outra cidade após perder o emprego. Ela agora trabalhava meio período em uma escola infantil e morava em um pequeno estúdio. Vim ver se você ainda quer conversar comigo, disse Ana, tímida. Laura sorriu e puxou uma cadeira. Sempre quis, filha. Só estava esperando que você quisesse também. A conversa foi longa. Ana contou tudo. Os arrependimentos, as dores, a vergonha por não ter defendido a própria mãe. Laura eschewed sem interromper. No fim, segurou a mão da filha e disse: O mais importante não é o que deixamos de fazer, Ana. É o que escolhemos fazer a partir de agora. As duas se abraçaram como não faziam há anos. A partir daquele dia, Ana começou a frequentar o projeto. Ajudava nas rodas de conversa, organizava chá da tarde para as participantes e lia histórias em voz alta para senhoras com dificuldade de visão. Era o recomeço de ambas. Um laço reconstruído, não pela obrigação, mas pela escolha. Dona Laura sabia que a vida não lhe devia nada. Mas ela mesma agora se sentia em dívida com sua própria coragem, e pagava com amor, com escuta, com presença. Num fim de tarde ensolarado, sentada na praça em frente ao centro comunitário, observava o céu mudar de cor. Ao seu lado, uma das senhoras do grupo contava, sorrindo, como estava aprendendo a mexer no celular graças às netas. Laura fechou os olhos por um instante. O vento acariciava seu rosto. E, no silêncio do momento, ela pensou: Demorei para me libertar, mas nunca é tarde para florescer.